E agora, fique por dentro dos assuntos ligados ao direito imobiliário com o colaborador da Rádio Justiça, o advogado e presidente da Comissão de Direito Imobiliário OAB Minas Gerais, Dr. Quênio de Souza Pereira. Nessa semana, um casal foi preso no Distrito Federal por aplicar golpes imobiliários. Para explicar os riscos que correm os consumidores quanto à compra ou alocação de imóveis, conversa conosco agora o Dr. Quênio de Souza Pereira. Dr. Quênio, muito bom dia. Bom dia, Sérgio. Bom dia, ouvinte da Rádio Justiça. Dr. Quênio, muitas vezes a vontade de levar uma vantagem, a vontade de não pagar uma comissão para uma imobiliária, aquela sedução pelo lucro fácil, a falta de informação e até o comodismo acabam estimulando que os golpistas façam com que vários setores fiquem assim à mercê de golpes? Com certeza, Sérgio. O que acontece na prática é que aquela pessoa que tem uma má intenção, quer passar outro para trás, o estelionatário, ele sabe seduzir o público. Então ele oferece um imóvel ou um carro a um preço muito baixo, uma condição fora do comum, ele oferece uma pedra do consórcio já sorteada, com a condição excepcional. Ele cria uma situação de grande facilidade. Com relação à locação, né, o aluguel muito baixo, a locação sem fiador. Então são propostas que agradam a qualquer pessoa. E, logicamente, quem quer dar o golpe sabe disso e sabe trabalhar, né? Já aconteceu até aqui na Rádio Justiça, eu comentei uma vez com você, uma situação de pessoas pegando imóveis que estão fechados, criando uma escritura falsa de uso capião para vender imóveis a 1/3 do valor. Ou seja, o uso capião extraordinário era criado uma escritura fraudulenta para seduzir os pretendentes à compra com valor muito abaixo da realidade. Então, são situações que favorecem o golpe. E, logicamente, as pessoas têm que tomar muito cuidado. Outro detalhe, quando faz uma compra fora de uma imobiliária, né, o risco é maior também. E há outra situação que as pessoas não gostam de consultar advogados. As pessoas acham que o advogado é custo, é despesa. Então, quando a pessoa domina a matéria, tudo bem. Mas se tem dúvida, ela acaba sendo vítima de golpes que poderiam ser evitados se tivesse uma consultoria jurídica adequada. 9h46. Neste caso, então, Dr. Quênio de Souza Pereira, vamos lá. Como começar a evitar esses golpes? Porque temos aí, como o senhor já falou, falsos corretores que anunciam imóveis vazios como se fossem representantes do proprietário. O candidato tem como saber se essa locação é indevida ou não? Como é que ele pode evitar esse golpe? É um risco muito grande, aquelas pessoas que vão ver o imóvel, né, e pegam a chave diretamente com o corretor fora de uma imobiliária. Às vezes, é uma pessoa mal intencionada que foi numa imobiliária, pegou a chave, tirou uma cópia, e essas pessoas às vezes dão um golpe nesses imóveis quando tem muitas placas de aluguel ou de venda-se, porque quando há várias empresas trabalhando com imóvel, cria uma dificuldade do pretendente descobrir quem é que está realmente representando aquele proprietário. Então, um ponto que eu quero colocar muito claro em relação à locação, esses golpes acontecem, é quando a pessoa ela pega essa chave, repito, tira uma cópia, e oferece para terceiros, né, a um preço bem atraente e geralmente não pede fiador e pede, no caso, uma caução, que é um depósito de 3 meses de aluguel. Então, essa caução, quando ela é sugerida de forma muito espontânea, né, isso pode vir a representar um risco maior, porque esse suposto corretor ou suposto imobiliário, ela pega o dinheiro e desaparece. E quando a pessoa muda para o apartamento, descobre que fez o contrato com quem não era o proprietário ou seu representante. É fundamental que os pretendentes à locação, né, dê preferências para imobiliárias já estabelecidas, porque isso gera um fator de segurança. Agora, repito, se o imóvel tem várias placas de várias imobiliárias, o risco é maior. Outra situação também em relação à venda do imóvel. É interessante que o pretendente à compra ele venha fazer o negócio e conhecer o proprietário, saber onde que ele reside, a história desse proprietário, por que está vendendo. Então, a venda do imóvel é um valor muito elevado para que a pessoa venha fechar tudo por meio de um intermediário. A imobiliária é um fator de, vamos colocar assim, de intermediação.
mas é fundamental que na hora que o comprador vier a dar um sinal, analisar melhor a documentação, que ele tenha contato com o proprietário para verificar, né, algum dado, tirar alguma dúvida, e sempre verificar também o registro imobiliário atualizado do imóvel e uma certidão negativa de ônus para saber se tem alguma pendência em relação àquele imóvel. E também verificar o cadastro do vendedor, se tem alguma ação de cobrança, execução, alguma ação trabalhista que possa vir a repercutir negativamente naquele patrimônio. Vamos lá então, doutor Kênio de Souza Pereira. A imobiliária, pelo fato de intermediar a venda, deve verificar a matrícula junto ao ofício do registro de imóveis? E caso o comprador tenha algum prejuízo com o impedimento de transferir o imóvel por uma questão que envolve inventário ou um processo judicial, não tendo ele avaliado a documentação do imóvel e nem do vendedor, ele poderá processar a imobiliária ou esse vendedor ou não? É uma questão bem interessante. Tem pessoas que acham que o fato do imóvel estar sendo anunciado por meio de uma imobiliária, isso dispensa qualquer pesquisa. Essa ideia é completamente equivocada. Logicamente que a imobiliária, o corretor de imóveis, sendo um especialista, tem o dever moral e legal de tomar cuidados. Esse dever está previsto, inclusive, no artigo 723 do Código Civil. Então, o corretor tem que trabalhar com cautela, verificar a documentação básica do imóvel. Então, toda imobiliária só deveria vir a intermediar o imóvel ter em mãos uma certidão de registro atualizado do imóvel, para verificar quem que é o dono. Infelizmente, é lamentável falar isso, mas tem corretores que anunciam imóvel sem nenhum documento. E, logicamente, ele favorece o risco e ele pode vir, sim, a responder por essa negligência, por essa imprudência. Então, o corretor, a imobiliária, tem que agir com cautela e verificar previamente se a pessoa que está autorizando a vender imóvel, ela é realmente o proprietário. Posteriormente, quando há o interesse, a conclusão do negócio, outro fator que é fundamental é o comprador ter o seu advogado de confiança para analisar a documentação. É outra etapa, né? Então, às vezes, tem imóvel que é objeto de inventário, tem a questão de separação dos vendedores, pode ser um casal que está em vida de separar, pode haver alguma pendência jurídica em relação àquele imóvel, hipoteca, uma penhora, enfim, uma série de fatores que exige do comprador, independente da imobiliária, que ele tome também cuidados. Então, são questões bem distintas. Uma coisa são os cuidados básicos, né, que a imobiliária tem que tomar antes de oferecer o bem no mercado. E outra situação que eu quero ressaltar para o nosso ouvinte, que não ache que a imobiliária vai proteger em relação a tudo. A imobiliária, ela visa a promover a venda do imóvel, a concluir aquele negócio, porque ela tem um interesse comercial em receber a comissão. Já o comprador tem que tomar cautelas, repito, não confiar completamente na imobiliária, porque a imobiliária, ela quer que o negócio seja concluído. Mas, por outro lado, há cuidados que o advogado do comprador deve tomar visando proteger o seu cliente. São situações bem distintas e um fato que é interessante também, quero ressaltar, que o vendedor também não deve confiar plenamente na imobiliária, porque ele pode ter riscos em relação àquele contrato de compra e venda, sobre prazo, posse do imóvel, benfeitorias, obras, enfim, tem vários reflexos que o vendedor, se não dominar a matéria, é bom que ele tenha uma consultoria para protegê-lo, evitando assim um risco futuro de uma possível rescisão ou então de um contrato mal elaborado. Vamos lá, doutor Kênio, mais uma dúvida. Anúncios de imóveis com preços muito abaixo do valor de mercado é um motivo para desconfiar dessa oferta ou não? Certamente, o mercado está retraído, a economia está desaquecida, há uma dificuldade em transacionar imóveis, mas isso não quer dizer que vai ter liquidação de imóveis, né? Então as pessoas têm que tomar cuidado, porque aquele bem com valor extremamente atrativo exige realmente um cuidado maior. Como vemos também em relação a leilões, né? No leilão, a pessoa às vezes compra um imóvel com custo menor, só que ela vai ter que contratar um advogado para entrar com a ação de emissão de posse, ela tem o risco de receber esse imóvel danificado se ele está ocupado. Então é fundamental que as pessoas, ao verificarem uma oferta muito atraente, que ela verifique o porquê daquela oferta tão excepcional, né? Outro detalhe importantíssimo
é que a situação em que o golpista, que ele tem interesse em pegar o sinal do negócio. Então, é fundamental que as pessoas tomem cuidado em relação às suas propostas muito atraentes. 9h54, temos aqui tempo para mais uma pergunta, Dr. Kenio. Quando há um inquilino do imóvel que será vendido, né? Quando tem um imóvel, um inquilino, esse imóvel vai ser vendido, que tipo de problemas esse poderá ter ao gerar ao pretendente dúvidas ou dificuldades para que a pessoa consiga vender este imóvel? É interessante que quando o imóvel estiver ocupado por um inquilino, que o pretendente à compra exige do vendedor, no caso o locador, né, uma cópia do contrato de locação, que ele verifique a situação do inquilino, se está sujeito a ação renovatória ou não, se essa ação renovatória é oponível a futuros compradores, quer dizer, se a renovatória está registrada no cartório de registro de imóveis, de maneira que o adquirente não possa ter a posse do imóvel, mesmo comprando, ou seja, tem contrato de locação que prevê a obrigação do adquirente manter a locação. Isso é uma coisa anormal, mas existe e a lei permite. Outra situação também que o inquilino tem a preferência na compra do imóvel. Então, cabe ao proprietário, no caso o locador, oferecer primeiro para o inquilino aquele bem, pelo preço que está sendo negociado com o pretendente, de maneira que ele possa se manifestar no prazo de 30 dias. A compra do imóvel alugado sem oferecer para o inquilino possibilita que ele venha anular a venda e venha adquirir esse imóvel pelo mesmo preço pago pelo pretendente. Então, o imóvel locado exige, no caso, um cuidado extra por parte do adquirente, em especial se ele pretende comprar aquele imóvel para futura ocupação. Então, nesse caso, é bom que o pretendente ele já busque uma consultoria jurídica para verificar não só o contrato de promessa de compra e venda, mas também já para analisar com o inquilino qual seria o acordo para a ocupação ou se será necessário uma ação que vise a rescindir o contrato, porque a regra geral da locação é que, independente do prazo, pode ter 3, 4, 5 anos de contrato que for, esse contrato, quando há uma venda, o adquirente pode romper o contrato, conceder no inquilino o prazo de 90 dias para desocupá-lo. Essa é a regra geral, mas há exceções de acordo com o caso concreto. O cuidado é sempre cautela nessas negociações, porque temos, infelizmente, muitos espertinhos querendo aplicar golpes, né, doutor Kenio? Infelizmente acontece sim, e as pessoas são muito crédulas, né? Eu vejo que as pessoas agem com boa fé, que são honestas. Então, eu acho que também a outra parte é também honesta. Então, isso gera um fator de risco maior. Nada melhor do que analisar a documentação, não confiar apenas na palavra, porque a área imobiliária, qualquer erro tem um custo muito elevado. Esse é o Dr. Kenio de Souza Pereira, participando todas as terças-feiras conosco aqui do quadro Direito Imobiliário. Dr. Kenio que volta na terça-feira que vem para participar do nosso programa, edição 1000 do Revista Justiça, Dr. Kenio. Vai ser um grande prazer, né? Isso. Muito bonito. Muito obrigado mais uma vez. Morar. Um excelente dia para o senhor. Até lá. Até lá. Tudo de bom. E o Revista Justiça